Se preparem, caros espectadores, porque hoje vamos para o Valhalla em um programa que vai ser épico. Nós vamos falar sobre a adaptação de O Anel do Nibelungo por P. Craig Russell. Mas antes de adentrarmos os portões de Asgard, deixa aí o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Então, vamos à batalha. Bom, gente, a escolha de hoje de quadrinho é O Anel do Nibelungo. O que ele tem de especial? Essa não é sequer a única adaptação em quadrinhos desse tema. A outra que foi publicada aqui pela falecida, felizmente, Ópera Gráfica, adaptação de Gil Kane e Roy Thomas. Essa aqui, eu acho, particularmente, mais interessante, publicada pelo Pipoca e Nanquim. Mas, além da sua imensa beleza estética, o que ela tem de interessante que realmente vale a pena a gente discutir? Está no seu pós-fácil, isso mesmo. A análise dessa HQ hoje é mais interessante talvez não pela obra em si, mas por uma nota que existe no pós-fácil. Aqui no finzinho da HQ, gente, o autor Russell, ele deixa um texto que diz o que é uma adaptação, onde ele explica o processo de transformar o que é uma ópera em uma história em quadrinhos. Mas, antes de entrarmos na análise da obra, é preciso um pouco de contexto histórico. Em 1827, um sujeito chamado Trandorf cunhou um termo que se pronuncia Gesamtkunstwerk. Eu não sei falar alemão, se eu pronunciei errado, sinto muito. Mas o termo se traduz por obra de arte total. Essa expressão é uma cria do romantismo alemão, ou seja, delirantemente inalcançável, que imaginava uma obra de arte que pudesse condensar em si todas as obras de arte que, obviamente, existiam até aquele momento no século XIX. Esse termo, Gesamtkunstwerk, ficou bastante associado aos trabalhos de Richard Wagner, o famoso músico e compositor de óperas, porque ele mesmo carregava essa tocha. A grande missão da vida dele era compor uma ópera que fosse uma obra de arte total, ou seja, que encerrasse em si todos os elementos possíveis de arte que pudessem expressar temas que eram épicos, porque essa era a grande hipótese dele. Se você é capaz de transmitir algo que ressoe em todo um povo, em toda uma nação, a obra de arte total está mais próxima de atingir o seu ápice. A grande tentativa de Wagner de atingir a obra de arte total é a tetralogia de óperas O Anel do Nibelungo. Vocês provavelmente, se não conhecem inteira, já ouviram pelo menos algum trecho delas, como por exemplo A Cavalgada das Valquírias, ou uma das sessões, como por exemplo O Ouro do Reno, que são bastante famosas. A tetralogia O Anel do Nibelungo conta os grandes mitos nórdicos e germânicos partindo do objeto homônimo, o Anel do Nibelungo, que provocam uma grande saga envolvendo deuses e guerreiros, Odin, Loki, Thor, Siegfried, todos aqueles nomes que vocês provavelmente já ouviram falar, seja nos filmes da Marvel, seja nos Cavaleiros do Zodíaco, ou em qualquer outro lugar que vocês consigam imaginar. A adaptação de P. Craig Russell é simplesmente maravilhosa. Russell é um artista acima de qualquer suspeita. Todos vocês que gostam de quadrinhos provavelmente conhecem o trabalho dele. Ele participou de HQs de Sandman, ele adaptou outras grandes obras de fantasia, como por exemplo Eric do Michael Moorcock. E tudo isso é muito interessante, mas vamos voltar ao que realmente distingue este volume, que é aquele pequeno pós-fácil que existe no fim da HQ, que é o que é uma adaptação. Nesse pós-fácil, o Russell destaca a adaptação de um elemento que é particularmente inerente a uma ópera, porque ele é um elemento musical. Vocês vão dizer, bom, Rafael, mas todos os elementos de uma ópera não são elementos musicais? Então, não, lembre-se, nós estamos falando de uma tentativa de uma obra de arte total. As óperas do Wagner não giravam em torno apenas da música, mas também da própria cenografia, da própria interpretação dos atores, entre outros elementos de outras formas de arte. Por que esse elemento em particular é mais difícil? Pelo óbvio, gente. Uma HQ é estritamente visual. Ela não é capaz de emular os elementos sonoros de uma ópera. Isso oferece uma dificuldade bastante distinta se você quer que uma adaptação se aproxime o melhor possível da proposta da obra de arte original, e quando se trata de uma proposta de obra de arte total, isso se torna mais difícil. Então, o que o P. Craig Russell fez aqui?
Ele tomou um elemento distinto das óperas e adaptou para um formato em quadrinhos. E é aqui que reside a gota de genialidade que torna essa HQ um estudo de caso interessantíssimo. Nesta página aqui, vocês podem ver que existe um pequeno arranjo musical e imediatamente após uma estrutura de quadros. Do que o Russell está falando aqui? O Russell está falando de um leitmotiv. Um leitmotiv é um pequeno elemento musical, um pequeno arranjo que se repete através da ópera. Ele é como se fosse um tema que vai aparecer em momentos-chave, seja em determinadas situações específicas, ou seja quando um personagem aparece. Esses leitmotivs, eles dão uma ideia de continuidade para a narrativa da ópera, que é não verbal e não visual, ou seja, é um elemento narrativo que não é nem enunciado e nem mostrado, ou seja, um elemento que é particularmente constitutivo de uma das obras de arte que se propõe a constituir uma obra de arte total. Mas, como nós já dissemos, não é possível fazer isso numa HQ. Então, o que o Russell fez e por que isso é genial? Ele pegou os momentos em que os leitmotivs eles são executados na ópera e ele transformou em uma grade padrão que aparece em momentos-chave da HQ. Existe uma citação de um filósofo que eu gosto bastante, Martin Heidegger, do qual vocês já devem ter ouvido falar, que diz o seguinte: interpretar significa buscar aquilo que fica de não dito quando se diz algo. Um leitmotiv, quando ele aparece no meio de uma ópera, ele está tentando nos dizer alguma coisa. Quando Russell adapta esse leitmotiv para uma estrutura de grade dentro da HQ, ele está reconhecendo a importância narrativa desse leitmotiv para a obra de arte da ópera e reproduzindo ela na obra de arte HQ. O que ele está fazendo aqui é um exercício hermenêutico, um exercício de interpretação, que vai muito além da transposição transmediática que normalmente se faz quando se faz a adaptação de uma obra. Uma das críticas muito recentemente feitas sobre inúmeras formas de arte, especialmente cinema, é que as adaptações, por exemplo, de livros para filmes ou de filmes para videogames, que também acontece bastante, é que essas narrativas elas são simplesmente transpostas. Pega-se a história de uma mídia, coloca-se em outra e esquece-se as nuances que cada mídia, cada forma de arte possui. Quando isso acontece, uma parte da potência dessas obras se perde, porque uma obra não é apenas definida pela sua capacidade estética, ou seja, pelos quadros que são apresentados, pelas palavras que são enunciadas, pelos ângulos das câmeras, mas pelo que a composição como um todo oferece no diálogo com a subjetividade do espectador. Ou seja, todos aqueles elementos provocam alguma coisa que é distinta em cada um de nós. Quando você ouve uma ópera, por exemplo, você pode ficar comovido com um determinado tema, outras pessoas podem ficar impressionadas com a interpretação dos atores, outras pessoas podem ficar impressionadas com a cenografia da coisa toda. Muitas óperas, por exemplo, se diferenciam nas suas execuções, ou seja, pegando as mesmas óperas, as mesmas músicas, mas elas diferenciam as suas interpretações através da cenografia, através de figurinos, propondo interpretações que podem ser mais contemporâneas ou mais clássicas para algo que é essencialmente a mesma música, o mesmo som. Isso só é possível porque existe ali uma compreensão de que essas obras de arte elas são complexas e não reduzidas a signos específicos. Por que isso particularmente chama a atenção no caso de um quadrinho? Porque as outras formas de arte, como cinema, música, ópera, já têm bem desenvolvida não apenas uma interpretação da sua linguagem, mas também uma interpretação da sua filosofia, uma hermenêutica per se. Ou seja, elas não são vistas apenas como objetos ou apenas como a interação de signos distintos, mas através da sua totalidade. Infelizmente, a teoria de quadrinhos hoje ainda sofre muito com uma restrição tremenda a uma decodificação de signos, que é desculpa falar o português claro, uma punheta vazia de semiótica que não é que não tem qualquer valor, mas é que reduz completamente esse potencial que eu estou mencionando de enxergar a obra de arte como um todo. Quando Russell entende que traduzir um leitmotiv, ou seja, pegar um elemento que é constitutivo de uma ópera e interpretá-lo para uma forma de quadrinhos
é extremamente importante para que a obra mantenha a sua potência nessa nova mídia, ele entende que é importante fazer não apenas uma decodificação de signos ou simplesmente transpor uma história ou determinados elementos que são possíveis e ignorar o resto, mas sim propor uma filosofia, propor uma hermenêutica dos quadrinhos, que é tão importante para essa forma de arte que ainda permanece reduzida para muitos pensadores a isso. Essa é uma solução simples e elegante para um problema que é relativamente complexo. É claro que algumas pessoas podem argumentar: poxa, Rafael, mas você está falando de uma obra de arte total, ou seja, uma obra de arte que oferece muitos elementos para uma transposição transmediática, seja através da música, seja através da cenografia, seja através da interpretação. Sim, é verdade, mas o que Russell fez aqui foi entender uma oportunidade, pegar uma história que tem um potencial transmídia muito grande e interpretá-la para os quadrinhos. E é aquela história, gente. Se fosse fácil, toda obra, mesmo as que são mais simples, teriam adaptações transmediáticas que respeitassem muito mais os seus elementos constitutivos, as suas nuances artísticas e hermenêuticas. E a gente sabe que não é isso que acontece com frequência. Normalmente, a gente pega só o sumo, muito porque o material que realmente chama a atenção, especialmente das pessoas que fazem esse tipo de transposição, são elementos distintos, como eu disse, e não a totalidade da obra. Portanto, Russell fez aqui o exercício de adaptação como ele tem que ser feito. Nós podemos questionar se é a melhor adaptação já feita, eu acho que não, se ela consegue captar completamente a potência e a grandiosidade épica da obra de Wagner, eu ainda acho que não, mas só o fato de haver este exercício em particular, de pegar esse elemento que ele reconhece como sendo inerente, como sendo extremamente importante das óperas, e encontrar uma solução hermenêutica, interpretativa, de tradução, para transpor isso para os quadrinhos, já torna O Anel do Nibelungo, de P. Craig Russell, uma obra que vale muito a pena ser lida, muito a pena ser investigada. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre O Anel do Nibelungo, de P. Craig Russell. Se você gostou do que a gente falou sobre essa HQ, o link para compra vai estar aí na descrição. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar a sua curtida, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Deixa aí os seus comentários para a gente saber o que você achou desse vídeo. Procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica. E não se esqueça de que o Formiga tem uma campanha de financiamento recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, onde você pode contribuir com o que você quiser ou puder para garantir com ouro a nossa entrada no Valhalla. É isso, até a semana que vem. Tchau!